Vocês passam aí, né? Sim, meu irmão. Você vai me falando, eu vou passando. Tá certo, irmão. Muito obrigado, viu? Meus amados, o tema que foi escolhido hoje para nós meditarmos nesta manhã, para nós sairmos cheio das bênçãos do Espírito Santo, nessa grande jornada rumo às mansões celestiais, é justamente um tema profético. E por que eu escolhi um tema profético para a meditação desta manhã? Porque nós devemos estudar as profecias para nós compreendermos o tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho um canal no YouTube, esse canal se chama Felipe Ramos Estudos da Palavra, e ali eu abordo sobre profecias. Recentemente nós fizemos um estudo sobre o livro de Apocalipse, todos os sábados à noite. Ao concluirmos, agora estamos no estudo do livro do profeta Daniel. E para mim, profecia em particular é algo que eu gosto bastante de estudar. E justamente hoje, a mensagem de hoje tem como título A Verdadeira e a Falsa Trindade. Nós vemos pela Bíblia há uma trindade verdadeira, composta por um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. E tudo o que nós vemos de verdade dito na Bíblia, Satanás tenta copiar, tenta imitar. E justamente há também uma trindade falsa que está atuando no mundo hoje, que é ao contrário da trindade verdadeira, que leva o ser humano à salvação. Essa trindade falsa, ela tem como objetivo levar o mundo à perdição. E justamente por esse tema ser escolhido, é para que nós possamos ficar atento quanto a esses falsos enganos e às profecias que estão se cumprindo diante de nossos olhos. Então vamos para o próximo slide, por gentileza, irmã. Algumas perguntas deverão ser feitas nesse estudo de hoje. Nesse grande conflito entre bem e mal que nós estamos vivendo, entre essa verdadeira e essa falsa trindade, isso nós encontramos claramente em Gênesis capítulo 1, versículo 1, logo na primeira passagem bíblica, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se nós somos para o original hebraico, está claramente dito: no princípio criou Deus os céus e a terra, fazendo uma clara alusão à Trindade. E agora a pergunta que muitos se fazem, ou devem estar fazendo nesse momento, e que nós procuraremos, à luz da palavra do Senhor, responder no estudo de hoje é: quem será adorado? Como será adorado? E quando será adorado? São perguntas que nós devemos responder no estudo de hoje. Então, se você tem sua Bíblia, eu peço que você abra no livro do profeta Daniel, Daniel, capítulo 7, versículo 3. Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 3. Aqui Daniel tem uma visão. E nessa visão que Daniel tem, revelada por Deus a ele relata o seguinte: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel relata 4 animais. E, segundo a interpretação adventista, esses 4 animais são 4 impérios que dominaram o mundo ao longo da história. O Império Neobabilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, de Alexandre o Grande, e nós temos o último animal sendo descrito como um animal terrível e espantoso. Nós interpretamos como sendo Roma em suas 2 fases, primeiramente imperial e posteriormente papal.
nós vemos que Deus utilizou um poder terreno, como Satanás, utilizou um poder terreno para seus propósitos serem bem executados. E claro, nós vemos vários impérios que vieram ao longo da história, mas sempre havia uma linha de pensamento desses impérios. O que se fazia a transgressão da lei de Deus, os 10 mandamentos, a idolatria estava muito presente, muito forte, em todos esses poderes que vieram a dominar o mundo ao longo da história. Nações politeístas, posteriormente Roma Imperial e Roma Papal, mesmo se declarando ser a favor de Deus, Roma Papal sempre colocou a adoração politeísta, utilizando vários critérios que não são bíblicos para isso. Entre outros fatores, levaram esses poderes a serem usados por Satanás ao longo da história para perseguir o povo de Deus, usando o Estado para isso. Pode passar o próximo, por gentileza, irmã? O próximo, por gentileza. Meus amados, a primeira pessoa que nós vemos aqui na Trindade verdadeira é Deus, o Pai. O Criador dos céus e da terra, que nós sempre vemos presente em toda a palavra de Deus, mas principalmente ali no contexto do Antigo Testamento. E nós vemos na falsa trindade uma pessoa que se assemelha muito com o Pai, que no caso é Satanás, o dragão, a antiga serpente. E nós vamos ver o porquê disso. Irmã voltou, pode colocar uma slide à frente novamente, irmã? Irmã voltou aí? Isso. Nós temos alguns textos, se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O próprio texto, ele vai nos dizer quem representa o dragão aqui na palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Meus amados, a Bíblia declara que antes mesmo da criação do universo, o céu era um lugar de paz, tranquilidade, aonde o pecado não havia entrado ainda neste universo. E veremos aqui por alguns textos como o pecado entrou no universo, infelizmente, e depois ele veio para este planeta Terra, aonde no coração de um anjo de luz chamado Lúcifer, veio o desejo de ser como Deus. E alguns textos vão trazer luz a isso a nós. Por exemplo, vá ao livro do profeta Isaías, volte um pouco aí, vá ao Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. E nós vamos ver alguma descrição deste anjo caído. Até então era Lúcifer, anjo de luz, cobridor da guarda celestial, regente do coro celestial. E o profeta Isaías diz assim sobre Lúcifer: Como caíste, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra? Tu
que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Não sabemos o porquê, porque isso é um mistério, mas, de repente, na mente desse anjo que foi criado por Deus perfeito, surgiu esse desejo de ser como o próprio Deus, como o próprio Pai. E por isso nós colocamos nesta falsa trindade Lúcifer, o dragão, Satanás agora, sendo uma contrafação de Deus o Pai, porque Lúcifer quis ser como Deus. Lúcifer não estava contente com o que ele era e com o que ele tinha. Ele queria ser como Deus. E como nós vimos no versículo 13, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Amados, este é um desejo perigoso, é um pensamento perigoso. Quando nós não estamos satisfeitos com o que temos ou o que somos, e queremos mais, sempre ao longo da história o ser humano quis ser como Deus ou superior a Deus. Isso fica bem claro e retratado nos filmes, novelas, na mídia, e na própria história diz isso. No passado, os monarcas sempre se achavam deuses, o representante deles aqui na Terra. Nós devemos estar sempre contentes com o que temos, com o que somos, desde que nós estejamos fazendo a vontade do Pai. Meus amados, um outro texto trazendo luz a esse assunto é Ezequiel. Vá ao livro do profeta Ezequiel, que está muito próximo de Isaías. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 e versículo 18. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 e versículo 18. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha só o que o profeta diz. Elevou-se o teu coração por causa de sua formosura. Lúcifer era um anjo belo, perfeito, bonito, porque assim como tudo que Deus cria é perfeito e bonito, Lúcifer, antes da queda, assim era também. E o seu coração se elevou por conta disso. E o texto continua: corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Olha, amados, então nós devemos tomar muito cuidado com a beleza exterior e até também com a beleza interior. Nós podemos achar que somos o tal. Tome cuidado com isso. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzirei a cinza sobre a terra, os olhos de todos os que te contemplam. Algumas informações nesse texto que são importantes. Diz que ele profanou o santuário celestial, os céus com pecado, colocando dúvida na mente dos anjos, fazendo uma rebelião no céu. Mas diz o que o texto: fiz sair do meio de ti fogo consumidor. Satanás será destruído, amados. Está com seus dias contados. Ele já está condenado. E o texto diz: e te reduzirei a cinza sobre a terra. E o quê? Os olhos de todos os que te contemplam. Todos aqueles que adoram o dragão, nessa contrafação, nessa falsa trindade, serão destruídos. Naquele grande dia, essas pessoas
serão reduzidas a cinzas. Infelizmente, amados. Então, vai um alerta a você. Busque a Deus para que o seu fim não seja como o fim de Satanás. Bote um slide, por favor, irmã. Então, aqui nós temos os contrastes e algumas similaridades entre o pai e o dragão. Primeiro, o pai possui um trono, como nós vemos em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Não vou ler todos os textos aqui, devido ao tempo, né? São muitos textos, mas eu sugiro você conferir esses textos em sua casa. E pela Bíblia você verá a verdade. Então nós vemos aqui que o pai possui um trono. O dragão, ele também possui um trono, como está descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. O pai, ele protege a mulher. E nós sabemos que mulher em profecia é a igreja. Quando em profecia se fala mulher, na realidade está se referindo à igreja. E o pai protege a igreja. Já o dragão, o Satanás, ele persegue a igreja, conforme está em Apocalipse capítulo 12, versículo 13. E sempre foi assim. Desde lá dos impérios que nós vimos no primeiro gráfico, onde nós vimos os impérios ali que dominaram o mundo, sempre o povo de Deus foi perseguido por Satanás, pelo dragão, pela antiga serpente, ao longo da história. E não é diferente hoje. O pai, ele é fiel. Amém por conta disso, como nós vemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 24. Já Satanás, o dragão, ele é um enganador, diferentemente do pai, como nós vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O pai tem a voz como de muitas águas, de muitos povos, conforme Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, e capítulo 43, versículo 2. Já o dragão, tem muitas águas saindo de sua boca. Olha o contraste, conforme nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Então você veja que tudo o que o pai é, o dragão tenta imitar. Mas é claro, é apenas uma imitação. Por mais que Satanás tente ser como Deus, ele nunca será. Será mais uma imitação barata e falsa, que só enganarão aqueles que não estiverem de acordo com a Bíblia, andando e estudando a palavra do Senhor. Então, nesse contrastes e similaridades entre o pai e o dragão, nós vemos claramente a verdade expressa. Então, se apegue mais ao nosso Criador, se apegue mais a Deus. Não dê asas a Satanás para que ele te engane, mas sim, firme e forte, você não será enganado. Pode passar o próximo, por gentileza, irmã? O próximo? O próximo. Isso. A segunda pessoa que nós encontramos nesta trindade verdadeira, se a primeira pessoa é Deus o Pai, a segunda pessoa é Deus o Filho. E justamente Deus o Filho está representado na pessoa de Jesus, o Salvador, aquele que veio morrer pelos nossos pecados. Agora, quem seria nesta falsa contrafação, nesta falsa trindade, aquele que se opunharia ao Deus Jesus? Seria justamente o sistema papal romano, ou a besta que sobe do mar, descrita em Apocalipse capítulo 13, ou o chifre pequeno, descrito em Daniel capítulo 7. Ali está tratando do mesmo poder. Você pode escolher o qual você gostaria de chamá-lo, ou a besta que sobe do mar, ou o chifre pequeno, e etc. Agora,
primeiramente, antes de darmos continuidade ao estudo, se há algum irmão católico assistindo essa transmissão ou está na sala do Zoom, quero dizer que não tenho nada contra os nossos irmãos católicos. Creio que, pela Bíblia, muito sinceros em todas as denominações, inclusive no catolicismo, mas nós não devemos deixar de falar a verdade. E nós colocamos o poder papal como essa besta que sobe do mar, e justamente como uma contrafação a Jesus Cristo, por alguns motivos simples. Como esse poder, Roma papal, diz que pode perdoar pecados. Mas, pela Bíblia, quem pode perdoar pecados? Vamos ali para Marcos, capítulo 2, versículo 7. Vamos aos evangelhos. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Olha só, por exemplo, o que diz aqui o texto bíblico. Marcos, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Se nós estudarmos o contexto aqui, nós vemos alguns fariseus indagando Jesus ter perdoado pecados de um paralítico e o curado. Agora, eles indagavam entre si, mas quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? É claro que nesse caso aqui, Jesus poderia perdoar pecados, porque ele é Deus. Mas este poder, Roma papal, sempre teve a prerrogativa de perdoar pecados. Isso é claro nos ensinos da própria igreja, onde diz que o sacerdote pode perdoar pecados, mas isso não tem base bíblica nenhuma. Aquele que é capaz de perdoar os pecados é só Jesus Cristo, e só Ele, e mais ninguém. Então, se você está em prática pecaminosa, vá a Cristo Jesus. Não vá a um sacerdote humano, fale pecador, mas vá a Cristo Jesus, confesse o seu pecado a Ele, e Ele perdoará você. Roma papal também de ser mediador entre Deus e os homens. Mas nós vemos ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vá ao livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E olha o que diz aqui o texto bíblico. Porquanto há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Se a Igreja Católica ensina que os santos podem fazer mediação, que o sacerdote pode fazer mediação entre você e Deus, isto é mentira. Porque nós vemos claramente no texto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, e mais ninguém. É só Ele, e mais Ele, só Cristo Jesus. Uma outra característica desse poder, nós identificamos ele como uma contrafação de Cristo, está em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Volte ao Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, onde este poder mudaria os tempos e a lei. Olha o que diz o texto. Proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só que interessante, meus queridos. A profecia diz que esse poder trataria de mudar os tempos e a lei. E foi justamente o que Roma papal fez. Se você olhar nos 10 mandamentos bíblicos, vá para esse do capítulo 20, e você olhar para os 10 mandamentos segundo o catecismo, você verá algumas mudanças
radicais ali. O segundo mandamento da lei de Deus, contido em Êxodo capítulo 20, que é contra ou proíbe a adoração de imagens de escultura, segundo o catecismo, este mandamento foi removido. Amados, a Bíblia é contra a adoração à imagem, e isso fica muito claro, não só apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. Só que esse poder teve essa prerrogativa de ir contra as Escrituras Sagradas e remover esse mandamento. Se você olhar para o quarto mandamento da lei de Deus, você verá que o sábado é o dia do Senhor, é o memorial da criação e também da redenção. Mas se você olhar para o catecismo, este mandamento foi alterado. No catecismo é o terceiro mandamento e se coloca o domingo como sendo o dia do Senhor. Mas nós não vemos base bíblica nenhuma para isso. Nós não temos nem a palavra domingo na Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia se refere a domingo, na realidade é o primeiro dia da semana. E nenhum texto diz que nós devemos adorar a Deus nesse dia. Todas as vezes no Novo Testamento que a palavra primeiro dia da semana aparece, nenhuma delas faz referência à adoração a Deus nesse dia. Porque o domingo, como muitos ensinam por aí, não é o memorial da ressurreição de Cristo. E não pode ser, porque o memorial da ressurreição de Cristo é o batismo, conforme nós vimos em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Então esse poder tomou a prerrogativa de Jesus Cristo, achando-se o próprio Jesus Cristo aqui nessa terra. Por isso, nós identificamos Roma Papal nessa falsa contrafação entre a Trindade verdadeira e a Trindade falsa, como sendo uma representação de Cristo Jesus. Volte, por gentileza, irmão, um slide. E agora, então, nós veremos os contrastes e as similaridades entre Roma Papal e o Filho. O Filho, ele foi morto. Jesus foi morto pelos nossos pecados, como nós encontramos em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Da mesma maneira, a besta que sobe do mar, o poder papal romano, sofreu uma ferida de morte, conforme está em Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e versículo 4. Nós temos um período bíblico onde Roma Papal dominou o mundo. 1260 anos proféticos, onde esse poder seduzia os reis da terra, o Estado, a lhes fazer as suas vontades, perseguir e punir aqueles que eram contra as suas normas. Só que no ano de 1798, o Papa VI foi aprisionado pelo general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte. E ali, então, se acabou esta supremacia papal sobre os reis da terra. E ali, então, nós entendemos que a profecia de Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e versículo 4 se cumpriu. E esse poder sofreu uma ferida de morte. Agora, o filho foi morto, mas ele ressuscitou. Amém por isso, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 5. Mas essa besta, esse poder papal, que no passado sofreu essa ferida de morte, o Papa Pio VI foi aprisionado. A profecia diz ainda de Apocalipse capítulo 13, que essa ferida de morte seria curada. Roma Papal voltaria a ter toda a autoridade sobre os reis da terra, sobre o Estado, para impor os seus dogmas, para impor as suas leis sobre o mundo, como tinha na Idade Média. Nós vemos que o Filho, Jesus, ele recebe a autoridade do Pai, conforme está em Mateus capítulo 11, versículo 27.
O poder papal, essa besta que sobe do mar, também recebe a autoridade do dragão, que nessa falsa trindade representa o Deus Pai, como nós vimos anteriormente, conforme está ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, Roma papal recebe a autoridade de Satanás para agir. Nós vemos que o filho é representado como Miguel, um nome de guerra de Jesus. E o nome Miguel significa quem é igual a Deus? Este é o significado do nome Miguel, você pode pesquisar. Já o da besta que sobe do mar, esse poder papal, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, João faz uma pergunta. Quem é semelhante à besta? Olha, você percebe que sempre esse poder tentou imitar Jesus em algum momento da história? Já o filho, ele se diz, ele é o vencedor. Jesus Cristo é o vencedor. E amém por conta disso. Conforme está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Mas esse poder, Roma papal, se diz vencedora. Conforme nós encontramos em Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Meus amados, embora nós vemos o poder papal romano sempre tentando imitar a pessoa de Jesus Cristo em todas as suas ações, nós vemos que a verdade prevalecerá. Porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou, tudo isso para nos salvar. Ele recebeu a autoridade do Pai. Ele é Miguel, conforme Daniel capítulo 12. Então se levantará Miguel para defender o seu povo. Amém? Porque Cristo Jesus está lutando pela minha e pela sua salvação. Não é o poder papal que morreu por você, mas foi Cristo Jesus. Não é o poder papal que ressuscitou, mas é Cristo Jesus. E como eu havia dito antes, o memorial da ressurreição de Cristo é o batismo. Por que é o batismo, amados? Porque quando nós descemos as águas, simbolicamente nossos pecados são sepultados ali. Quando nós somos erguidos nessa cerimônia tão linda, nós somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. É claro que somos ainda pecadores e seremos até a volta de Jesus, mas agora nós não viveremos mais na prática do pecado. Agora nós teremos uma nova perspectiva de vida, graças a Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém por isso? Pode passar, por gentileza, o próximo slide, irmã? O próximo? O próximo? Isso. A não passou ali. Pode voltar, por gentileza? Isso, a besta da terra. Meus amados, primeiro nós vimos que o dragão, nesta falsa trindade, representa Deus o Pai. Por quê? Porque Satanás sempre quis ser como Deus. E nós vimos isso claramente nos textos. Nós vimos que o poder papal romano, a besta que sobe da terra, do mar, perdão, a besta que sobe do mar, ou o chifre pequeno, como queira, os textos estão falando desse poder, representa Jesus, ou Deus o Filho, na trindade verdadeira. Por quê? Porque Roma papal sempre quis ser como Jesus, tomar o lugar de Jesus. Isso nós vimos ao longo da história. Agora, quem representaria a última pessoa da Trindade verdadeira, que no caso é o Espírito Santo? É os Estados Unidos da América do Norte, que na profecia bíblica de Apocalipse capítulo 13, simboliza a besta que sobe da terra. E por que nós temos esta interpretação? Por algumas razões óbvias. Primeiro, nós vemos que esse país, ele surge
de um lugar isolado da Terra e se torna a maior nação do mundo. Os Estados Unidos surge de um lugar isolado da Terra. Por isso, ele é a besta que sobe da terra. Se o contrário, a primeira besta sobe do mar, e mar em profecia simboliza povos, nações, tribos, e Roma Papal surge com a queda do Império Romano, no centro ali do planeta Terra até então, que era a Europa, os Estados Unidos da América do Norte surge de um lugar isolado da Terra, onde não havia pessoas que habitassem ali ainda, civilizações e tal. E por isso, nós identificamos primeiramente esse poder como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Nós vemos que esse país se tornou a maior nação do mundo, de uma forma econômica. E hoje, os Estados Unidos da América do Norte são a maior nação do mundo, a maior economia do mundo. Nós vemos que este país surge com um ideal protestante, porque os peregrinos que fundaram esse país estavam fugindo da perseguição papal dos Estados Unidos, aliás, da Europa. E eles fugiam, então, ali da perseguição papal, e eles fundam esse país, que até hoje é a maior nação protestante do mundo. E esse país nasce com o preceito de liberdade religiosa, porque vinha-se da Europa de uma supremacia papal, onde os direitos de liberdade de consciência eram desrespeitados, e agora, sim, é um país com liberdade religiosa, liberdade de consciência. E, claro, a Bíblia ensina que cada um deve ter a sua liberdade de consciência respeitada. Todos nós devemos tomar a nossa decisão, a salvação individual. Eu não posso forçar ninguém a fazer o que não quer. Isso é bíblico. E esse país surge com este preceito. E, é claro, os Estados Unidos é um país sem papa ou rei. Um país com liberdade. Pode voltar um slide, por gentileza, irmã? E agora, então, nós veremos alguns contrastes e similaridades entre o Espírito Santo e os Estados Unidos e por que nós deduzimos que os Estados Unidos, nessa falsa trindade, se contrapõem ao Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o representante do Cordeiro, ou de Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme nós vemos em João, capítulo 14, e capítulo 15. Em contrapartida, a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América do Norte, é semelhante ao cordeiro, conforme está em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Perceba que João diz que esse poder é semelhante ao cordeiro, mas não é o cordeiro. É apenas uma semelhança. Entende? Mas não é Jesus. Se assemelha muito, mas não é. O Espírito Santo, ele dá autoridade do Pai e do Filho, conforme João, capítulo 14 e também capítulo 15. Já os Estados Unidos dá autoridade à besta e ao dragão. Então, os Estados Unidos, ele dá essa autoridade para a besta que sobe do mar, para o poder romano agir, e também o dragão. Perceba, meus amados, que essa autoridade que os Estados Unidos dará à besta que sobe do mar ao poder papal é justamente um evento futuro, escatológico, onde toda esta liberdade religiosa que nós vemos nesse país protestante irá ter fim. E, claro, leis dominicais serão impostas, tirando a liberdade de cultuar a Deus no dia de sábado, e aqueles que não aceitarem isso serão perseguidos. Então, os Estados Unidos dará autoridade ao besta que sobe do mar, ao papado, para voltar a agir. A ferida mortal que seria curada, que nós vemos no slide anterior, seria justamente
os Estados Unidos dando toda a autoridade, aprovando em suas assembleias legislativas leis que vão totalmente contra a palavra do Senhor, que diz que o sábado é o dia do Senhor, e leis dominicais sendo aprovadas, dando honras ao papado. Nós vemos que o Espírito Santo, ele exalta a Jesus, conforme João capítulo 14, versículo 17. Já os Estados Unidos, ele exaltará o papado, ou a besta que sobe do mar. E, como eu disse, exaltando, aprovando leis dominicais. Quando os Estados Unidos da América do Norte aprovar leis dominicais em suas câmaras legislativas, aí sim seria uma forma de exaltação ao papado. O Espírito Santo faz descer fogo do céu. E nós vemos isso ali em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, onde o Espírito Santo de Deus desceu ali sobre os apóstolos em forma de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito e saíram pregando a todos que estavam ali. E os Estados Unidos também fará descer fogo do céu, conforme está em Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E aí, esse fazer descer fogo do céu simboliza todas as doutrinas falsas de Babilônia se incorporando no meio religioso, doutrinário dos protestantes. E essas falsas doutrinas, entre elas está a santificação do domingo como falso dia do Senhor, e também a tese ou a teoria ou a doutrina da imortalidade condicional da alma. Porque se ensina por aí que quando a pessoa morre, ela não morre. Há uma alma que sai supostamente do corpo e vai para algum lugar, ou vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou fica vagando por aí. E isso é um ensino babilônico, não é bíblico. Porque a Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela morre. Ela fica em um estado de inconsciência, aguardando ou a vida eterna quando Cristo voltar, ou o juízo e a condenação eterna, logo após o milênio. E essa doutrina tem sido pregada por aí, difundida, como sendo verdade. Mas não é, porque a Bíblia jamais ensinou isso. E esse descer fogo do céu representa essas falsas doutrinas pregadas por Babilônia que estão se incorporando nesta nação. Agora, claro que nós, quando nós nos alicerçamos na palavra de Deus, nós ficamos firmes contra essas doutrinas falsas. E assim como o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, levou várias pessoas de várias nações a se converterem a Deus, 3.000 almas a se converterem em um só dia, assim também, esse fazer fogo do céu, essas falsas doutrinas pregadas nos Estados Unidos da América do Norte, levarão o mundo todo a se curvar perante este poder. Claro, menos o remanescente fiel. Nós vemos também que o Espírito Santo de Deus é o selo da salvação no coração. Nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados com o selo de Deus em nosso coração, porque aquele que pode nos salvar, que pode nos levar a Cristo Jesus é o Espírito Santo. É aquela voz que fala nossa mente, nosso coração. Por isso, ele é o selo de Deus. Se nós rejeitarmos o Espírito Santo, nós já estamos perdidos. Já os Estados Unidos da América do Norte imporá uma marca às pessoas. E essa marca é a marca da besta, que nós entendemos que é o decreto dominical, que começará pelos Estados Unidos, algum imposto, que seria a marca da besta que sobe do mar, do papado, e posteriormente passaria para todos os países do mundo. Isso será imposto. Mas, amados, Deus não impõe nada. Não é assim que Deus trabalha. Diferentemente desse poder que impõe e utiliza-se de artimanhas como economia, ecologia, para dizer que é preciso guardar o domingo, ou aqueles que não aceitarem porque estarão alicerçados na palavra de Deus,
esse poder tentar impor através de leis civis, Jesus trabalha por amor. E o Espírito Santo vai falando na sua mente, no seu coração, imprimindo as suas leis, os seus mandamentos, pela graça, para que você possa aceitá-los em sua vida. Amados, se o Espírito Santo hoje está falando ao seu coração, não rejeite. Porque aquelas pessoas que serão enganadas são aquelas que não estarão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Então, quer você não ser enganado? Quer ser salvo para o reino de Deus? Naquele dia, quer estar do lado verdadeiro? Busque a Deus, busque a verdade. Ouça o Espírito Santo falando somente no seu coração, para que então você possa buscar a verdade e ser salvo para o reino de Deus. Pode passar o próximo, por gentileza? O próximo, irmã? Agora, é o próximo, por gentileza? Eu acho que está invertido aí. Isso. Qual é o objetivo da falsa trindade? Quando nós estudamos tudo isso, nós vemos claramente o objetivo desta falsa trindade. E qual seria esse? Vamos primeiro ali para Apocalipse, capítulo 17, versículo 13. Vamos voltar para o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17, versículo 13. Vamos ver aí o objetivo desta falsa trindade. Apocalipse, capítulo 17, versículo 13, diz o seguinte: tem eles este um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, primeiramente, eles têm um só objetivo: a adoração à besta e a sua imagem. A adoração ao papado e a leis dominicais. Este é o objetivo da trindade falsa. Um outro objetivo, João capítulo 8, versículo 44. Vá lá para o Evangelho segundo João. João capítulo 8, versículo 44. E diz assim o texto. João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o objetivo de Satanás e dessa falsa trindade é enganar você e a mim. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ei, amado, se você pratica mentira hoje, você procede como Satanás, é filho de Satanás. Então, veja o que a sua língua está proferindo, se são verdades ou mentiras. Se você está abençoando, se você está falando a Bíblia para a pessoa, se a Bíblia está sendo exaltada, ou então, se você está pregando mentiras por aí. Então, o objetivo da falsa trindade é levar as pessoas ao engano, ao erro, porque vai contra a palavra do Senhor. E, por fim, volte de novo ao livro de Apocalipse. Estamos usando muito a Bíblia aqui. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Nós veremos um último objetivo aqui dessa falsa trindade. Diz assim, Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai ao céu, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, e desceu cheio de ira, de cólera, ou seja, tentando levar a mim e a você à perdição. Pode passar para o próximo. Nós já vamos voltar na realidade, né? Porque esse é o último. Isto. E nós vamos chegando à parte final do sermão desta manhã. Qual é o objetivo da trindade verdadeira, então? Se nós vemos que o objetivo da falsa trindade é ter um pensamento, é enganar e levar à perdição,
Qual é o objetivo da verdadeira Trindade? João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Olha só, amados, o Espírito Santo nos guiará por toda a verdade. Quer ser salvo para o reino de Deus? Quer um dia estar nas mansões celestiais? Quer levar outras pessoas, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade, conduzi-los ao reino de Deus também? Amados, aceite essa verdade maravilhosa. Aceite a palavra do Senhor como ela é. E assim passe por outras pessoas também. Porque nesse grande conflito que nós estamos vivendo, o centro de tudo é a mente. Satanás quer tomar a mente das pessoas. Mas quando nós estamos firmados na verdadeira Trindade, na palavra do Senhor, nós não seremos enganados. Que a nossa mente estará sob o domínio de Cristo Jesus. Amém por isso? Que essa noite nós tenhamos esse objetivo. Entregarmos a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo a Cristo Jesus. E Ele nos salvará naquele grande dia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, irmão, por essa mensagem poderosa. A mensagem que nós devemos dar de noite, porque é a mensagem presente para nós divulgarmos para os outros. Nós vamos partir agora para o segundo momento do nosso culto e vamos ter 3 orações. Irmão, você faz a primeira oração. Eu gostaria de mais 2 voluntários para fazer uma oração falada e outra cantada. Alguém poderia ser voluntária, por favor, para fazer a oração falada e outra cantada? Posso cantar. Amém, Cristine. Cristine vai fazer a oração cantada. Mais um para fazer a oração falada. Eu posso orar. A irmã Terezinha, nossa oradora oficial. Então, irmão Felipe, tu faz a primeira oração, a irmã Terezinha a segunda e a Cristine a terceira oração cantada. Oremos. Oremos. Senhor Deus, Pai que reina de eternidade a eternidade. Nós vimos claramente aqui exposta em Tua palavra, Senhor, a verdade, mas também já não somos alertados do erro, no engano de Satanás para o tempo do fim, Senhor. Que nós possamos se apegar a essa verdade preciosa, que nós possamos se apegar à Trindade, a um Deus Salvador, a um Deus Redentor, a um Deus que nos induz à salvação, Senhor. Pai, que os nossos pecados não estejam fazendo separação entre nós e Ti, Senhor. Que hoje nós podemos aceitar verdades bíblicas essenciais para a nossa vida, para que assim, então, nós possamos ser salvos pela graça para o Teu reino. Pai, continue conosco, Senhor, nos dê um dia na Tua companhia, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus, que vive e que reina eternamente. Amém. Amém.